Queridos amigos, queridas amigas, um bom dia para todos. Vamos então para mais um ensinamento maravilhoso que hoje virá através de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. É uma mensagem que veio, que ele nos encaminhou através da Sueli Caldas-Schubert, né? Que ocorreu no dia 14 de setembro de 1983, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele vai nos mandar uma mensagem de esperança. Então vamos prestar muita atenção nessa mensagem de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Ele começa nos dizendo: irmãos queridos, diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo brasileiro, face a essa onda de pessimismo, porque o pessimismo, pessoal, é um câncer. O pessimismo é um câncer. O pessimismo é o primeiro passo para uma profunda depressão. Então nós temos que substituir o pessimismo pela esperança. Porque o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele falou que ia nos acompanhar todos os dias até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Aí ele fala, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país está atravessando. Nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de esperança e estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas, evangélicas e cristãos que estão sendo realizadas nesse instante, de norte a sul do Brasil. Onde tiver um cristão reunido em nome de Jesus, um ou dois, que receba essas palavras de esperança, essas energias de esperança. Durante vários dias estaremos repetindo a nossa palavra, a fim de que o maior número possível de médios ou de cristãos de qualquer religião possam captá-las. Cada um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará a sua interpretação de acordo com o entendimento, a religião que tem, a gradação que lhe forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas, todos os católicos, todos os evangélicos, todos os cristãos, para se engajarem nesta campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando a realizar algo de construtivo e útil para o nosso país, em qualquer nível, veem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. Olha o que Eurípides está falando. Tem pessoas, religiosos, políticos, mesmo aqueles em Brasília, que estão otimistas, esperançosos e lutam para fazer algo de bom para o país. Mas essas pessoas, como nós, estamos mergulhados numa atmosfera energética mórbidas que surge, se exterioriza do pensamento de pessimismo da maior parte da população, desesperançosas. Cada pessoa que está pessimista, ou então falando de algo de ruim que está acontecendo no país, cada um que faz um comentário infeliz, vamos dizer assim, de uma catástrofe, de uma miséria, ela exterioriza uma energia, e essa energia é compatível com a natureza do seu pensamento. Então, se eu penso negativo, o outro faz um comentário negativo, o outro fala alguma coisa que aconteceu na televisão, o outro fala que aconteceu outra coisa em outro país,
Qual é a onda energética que vai surgir na nossa atmosfera? Uma energia pesada. E é essa energia que tolhe, que impede as pessoas bem intencionadas de fazer o melhor pelo Brasil, principalmente em Brasília. E aí a gente fica metendo o pau nos políticos. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Não assistir nada na TV. Não assistir essas coisas na TV que fala sobre miséria. Não assistam. E se assistem, orem. Quando vê, orem. Alguém está orando quando vê essas coisas na TV? Ou no noticiário? Ninguém. A maior parte não está. A maior parte fica calado, ou então faz um comentário de tristeza. E cada comentário, cada reação dessa vai gerar uma energia compatível com o seu comportamento, seu pensamento. E geralmente não é boa de pessimismo. Agora, eu acho de maneira pessimista aqui, outro pessimista ali, outro. Numa casa, por exemplo. Qual é a energia que vai reinar ali? É uma energia compatível com a natureza. Nós somos o que pensamos. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é a esperança. Nós estamos fazendo a nossa parte? Aí é que está. Quem tem que responder é a nossa própria consciência. Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou evitando de assistir esses programas, essas notícias? E se por acaso eu estiver, eu estou orando? Eu estou orando? Eu estou pensando positivo? Eu estou neutralizando aquela informação que está só atrás de audiência? Aí é que está. Então nós, sem que saibamos, na condição de incauto que somos, nós estamos atrapalhando os bem-intencionados que estão querendo fazer o melhor pelo Brasil, com a nossa inocência, não é? Assistindo esses programas, ou então fazendo um comentário, fazendo propagar o comentário de algo que a gente ouviu. Não, aí fica difícil. Aí fica difícil. Mas vamos continuar. Aí Eurípides fala, é preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação varra para bem longe essas energias de desalento e de desânimo. Tá vendo? Tem que pedir a Deus que mande seus anjos levar da cabeça de cada pessoa da face da terra essas energias que surgem dos comentários das coisas ruins que estão acontecendo. O Chico costuma dizer que não tem nada errado, está tudo certo. Ninguém vai antes da hora. Não, ninguém morre antes da hora. Né? Todos nós sofremos as consequências dos nossos atos. Né? Esses desencarnes coletivos que tem por essas mortes coletivas, nada disso é por acaso. Não existe bala perdida, pessoal. O acaso não existe. Se o acaso existisse, então existia vítima. Não existe vítima nem algoz. O que existe são situações decorrentes do estágio evolutivo atual em que cada um de nós nos encontramos. Essa que é a verdade. Essa é a classe de raciocínio correta e verdadeira. Façamos a nossa parte. Sejamos otimistas, esperançosos. Vamos colaborar com os mensageiros de Jesus, não dando importância para essas coisas. Mas se for inevitável ver e ouvir, então vamos neutralizar, porque a única coisa que neutraliza o mal é o bem. Então sejamos o bem. Ora, se a gente vê as águas invadindo uma casa, levando os móveis das pessoas que lutaram tanto durante muitos anos pagando prestação para adquirir o móvel, e a gente vê as águas levando, não vamos ficar fazendo comentário, nossa, que coisa triste, não sei o quê. Quando a gente começa a falar, olha que coisa triste, sem querer, com essa atitude, já exteriorizamos uma energia de lamentação. Uma energia de lamentação não é uma energia, é diferente de uma energia de otimismo. Qual seria a energia de otimismo? Nossa, Deus levou os móveis daquela pessoa. Mas não tem importância, não. Ela é filha de Deus. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Tenhamos fé em Deus e em Jesus que você vai recuperar as coisas materiais que você perdeu. Nada acontece por acaso. É assim, a gente faz esse tipo de comentário? Não faz. Não faz. A gente fica lamentando. Sem saber que o lamento é uma energia impura, negativa, que junta com a do outro, junta com a do outro, junta com a do outro. O que vai acontecer? O Brasil inteiro vai ficar
uma atmosfera totalmente impregnada, um mar, uma atmosfera imensa de energias patológicas, de energias mórbidas. E todos nós estamos mergulhados nessas energias. E as pessoas que estão bem intencionadas querem avançar e não podem, porque ela se depara com essas energias, que é mais forte, é mais poderosa. Por isso que a nossa Terra, como ratifica o nosso Evangelho, a predominância é do mal e não do bem. Porque as pessoas estão mais voltadas para as coisas, para as energias mórbidas, patológicas. Aí fica difícil. Por isso que Eurípides está nos passando essa mensagem, para que a gente substitua em nós, cada um de nós fazendo a nossa parte, substitua qualquer tipo de pensamentos que não seja de otimismo, de esperança, de fé, de caridade. Não podemos nos permitir que, por pior que estejam acontecendo bombas ao nosso redor, nos deixar influenciar por essas energias. Não, nós temos que combater essas energias. Nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que essa atmosfera nos atinja, não. Vamos fazer a nossa parte. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. É isso que o Eurípides está falando para nós. Vamos continuar, então, com a sua sugestão para nós outros. Ele fala, é necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somente através da esperança conseguiremos de novo arregimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas, os católicos, enfim, todos os cristãos, não devemos engrossar as fileiras do desânimo, do desalento. Não, nós não podemos fazer parte desse grupo que fica fazendo comentário. Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Você viu, coitado desse pessoal? Não, pessoal, vamos ficar em silêncio orando. Custa alguma coisa silenciar e orar? Mas, aí ele continua, temos o dever inadiável de transmitir coragem. Olha, veja bem, temos o dever inadiável. Isso quer dizer o quê? Que é para ontem. De transmitir. Eu e você, nós temos a obrigação e o dever. Não é perante Eurípides, não é perante a lei do homem e nem perante a Deus, mas é perante nossa própria consciência de fazer a nossa parte, de cumprir com nossas obrigações e deveres. Por isso que Eurípides está falando isso. Ó. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, de infundir ânimo, de reaquecer as esperanças e despertar a fé. A fé no nosso futuro. Tudo isso que está acontecendo é para melhorar o futuro, é progresso, pessoal, não tem nada errado, não é? A certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no conserto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. Responsabilidade nossa, tarefa nossa. Cada um faça a sua parte. Né? Nós temos poder, cada um de nós tem poder, tanto de avançar como de retrasar. O de avançar é mesmo diante de catástrofes, de cataclismo, disso, daquilo, incutir a esperança nas pessoas, na atmosfera, através do nosso pensamento, nossas sugestões. Mas também nós temos o poder de atrasar, participando dessa onda de pessimismo. Nossa, você viu o que aconteceu? Aí ele ferrou. Nós estamos sem saber, na condição de incauto, ou seja, laranja, a gente está fazendo parte do rol dessas pessoas pessimistas que também são incautas e que estão sendo influenciadas por forças contrárias, que querem que as pessoas façam comentário. A imprensa existe aí por isso, para isso, e a imprensa, em sua maioria, está sendo influenciada por forças trevosas, fazendo, como tem o poder, né? Ela tem o poder de influenciar, né? De reforçar nossas opiniões. Então aí aproveitam desses meios de comunicação para reunir o maior número possível de pessoas para fazer comentário infeliz, que é contrário ao da esperança e ao da fé.
Vamos fazer a nossa parte, ratificando a nossa condição de cristão que somos. Você não é cristão? Eu não sou cristão, então não pode ser da boca para fora. Tem que ser através da ação, não se permitindo propagar, boatar assuntos que não tragam esperança e fé. Essa é a nossa parte, esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. É isso que a Eurípides fala, não é? Então vamos continuar. Estamos cientes de tudo isto e nos deixamos pelo desânimo. Este vírus de perigo inimaginável, olha só, esse vírus de perigo inimaginável para mim, essa onda que se propagou no Brasil inteiro de pessimismo e de desesperança diante do que está acontecendo, para mim, é 1000 vezes pior que a doença da lepra, que o coronavírus. Isso é um câncer da alma. Essa que é a verdade. Se é um vírus da alma, o pior vírus é esse. Não é? A pessoa que perde a esperança, que perde a fé e ainda propaga isso para os outros. Mesmo na condição de incauto. Essa que é a verdade. Mas para continuar, ele nos diz, estamos cientes de tudo isto e nos deixamos pelo desânimo, este vírus de perigo inimaginável, o desânimo e seus companheiros, que é o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam juntos, contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, enfraquece os grupos e a própria comunidade. Olha, tá vendo? Não é pior do que o câncer? Não é pior do que a lepra? Não é pior do que o coronavírus? Olha o que o Eurípides está falando aqui. O poder que tem o pessimismo, a desesperança e a falta de fé. Ela atinge, anda junto, ela contagia muito sutilmente. Sutilmente, a pessoa não sabe. Enfraquecendo o indivíduo, enfraquece os grupos e a própria comunidade e as religiões também. São como cupim a corroer no silêncio as estruturas, não raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos. Esses vírus se expandem e se alastram por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Tá vendo? Que doença pior que essa, pessoal? Vamos refletir sobre isso? Eurípides está dizendo isso. Que essa onda de pessimismo que atinge a gente sutilmente, a gente não sabe que foi contaminado por isso, porque toda vez que a gente assiste um programa desse e a gente não rebate com pensamentos de otimismo e esperança, orando por aquela pessoa que está passando por aquilo e não se deixar levar pela curiosidade, a gente já está participando de forma incauta, não é? Por essa onda de pessimismo. E essa onda de pessimismo que sai de mim, sai de você, sai do outro, ela cria uma camada, uma atmosfera de energias mórbidas que é muito pior do que o coronavírus, é muito pior do que o câncer, que a lepra, que a tuberculose, com tudo quanto é tipo de doença. Essa que é a verdade. Então, se nós somos cristãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos nos isentar disso, pessoal. Vamos fazer isso que o Eurípides está sugerindo para nós outros. Aí ele continua. Diante desse quadro de forças negativas, tornam-se muito difícil quaisquer reações, portanto, cabe aos espíritos o dever urgente de lutar pela transformação desse estado geral, que cada casa religiosa, cada grupo, cada reunião promova a nossa campanha, que haja uma renovação dessa psicosfera sombria, e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas pelas provações difíceis e rudes, não é? Encontre nas casas religiosas um clima de paz e de otimismo e de esperança. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte, onde você for, falem que Eurípides pediu para manter a esperança e não assistir nenhuma informação dessa através da mídia. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-na através dos meios de comunicação.
Ora, se você tem o poder de um meio de comunicação, transmita isso. Não fica transmitindo aí que Jesus vai voltar, Jesus já voltou. Tem pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho. Jesus vai voltar, Jesus vai voltou. Transmite isso aqui que o Luiz está pedindo. Transmita esperança e fé, você está fazendo a sua parte? Então vamos lá. Precisamos contagiar o nosso movimento com estas forças positivas a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, né? A acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é um anal a matroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o nosso trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor do próximo, tá vendo? Então, se você sabe que alguém está passando por um problema, se acontecer uma catástrofe, um alagamento, enfim, um desastre de avião, enfim, é o que ele fala aqui, ó. Sejamos solidários, sim, com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona e que o Cristo proporciona, mas que também a solidariedade exista em nossas fileiras do nosso grupo para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro da paz por todos almejado. E não nos esqueçamos de que se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Eurípides Barçanufo, fica aí para a nossa reflexão. Você faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha, que é o de propagar o otimismo, a esperança e a fé. Porque Deus está conosco, e mais do que Deus, ninguém. Que Jesus abençoe cada um de nós, cada um de vocês, com cada um de seus familiares, e um bom final de semana.